Desculpe, não posso ajudar com isso. Enquanto as sombras da noite se aprofundavam, a dor corroía o coração de Batseba. A perda de seu filho, uma tragédia que a acompanharia como uma sombra, parecia uma ferida que nunca cessaria de doer. A lembrança da fragilidade da vida, como um vapor que se dissipa, tornava seu ser mais pesado, e o lamento de seu espírito enchia o ar com um clamor mudo. Em meio a essa tormenta interna, ela buscava consolo e resposta nas promessas de Deus. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios do sol começaram a surgir, uma nova esperança começou a despontar em seu coração. Com a lembrança das antigas promessas feitas a Davi, lhe veio à mente a visão do Senhor atendendo ao clamor de seu povo. Davi, seu esposo, havia recebido uma revelação profética que proclamava: quando a sua casa se tornar fiel, conquistas seguirão vocês, e uma nova aliança reinará sobre Israel. 2 Samuel 7:16. Seria dor a preparação para um novo começo. Batseba decidiu que era hora de buscar ao Senhor. Em espírito de adoração, afastou-se do palácio, caminhando até o templo, um lugar marcado pela presença divina. Os muros ali eram testemunhas das súplicas dos salmos entoados, das lágrimas derramadas por amor e arrependimento sincero. Ao chegar, ajoelhou-se no chão polido, o peso de sua tristeza ainda visível em seu semblante, mas sua alma anelava por redenção. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ouve o meu clamor. Implorou Batseba, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Apesar da minha dor, eu confio em tua soberania. Tua palavra é verdade, tua misericórdia é infinita. Enquanto orava fervorosamente, uma presença envolveu todo o templo. Era como se as próprias paredes respondessem ao desespero de uma mãe que desejava seu filho, e a atmosfera mudou. Um sussurro suave penetrou seu espírito: Batseba, a dor que carregas não é em vão. Nesse instante, um sacerdote se aproximou, e sua voz profunda e grave era como um eco da verdade divina: assim diz o Senhor. O que perdeu em tristeza será restaurado em alegria. Seu clamor tem chegado aos céus, e uma nova vida surgiu das cinzas da sua dor. Deus vê seu coração e está preparado para fazer um novo milagre em sua vida e na linhagem de Davi. A mensagem encheu-a de um calor surpreendente, e uma sensação de um novo amanhecer começou a surgir em seu ser. Embora a perda ainda a assombrasse, a promessa de Deus poderia tecer um novo futuro, uma nova esperança, assim como aconteceu com Moisés ao deixar o Egito. Êxodo 3:10. Enquanto Batseba saía do templo, a luz da manhã parecia mais brilhante, e dentro de si, ela sentia o movimento de algo grandioso prestes a acontecer. A mensagem de esperança ecoava dentro dela, e seu coração pulsava com a expectativa de uma redenção que poderia não apenas curar sua dor, mas também moldar o futuro de Israel. No entanto, um novo questionamento surgiu: se o Senhor estava realmente prestes a restaurá-la, como isso anunciaria o maior propósito em sua história? O que mais o Senhor tinha reservado para a casa de Davi? Aquela manhã na casa do Senhor não era o fim de sua provação, mas o início de um desdobramento divino promissor. E no fundo de seu ser, a percepção de que os planos de Deus eram maiores do que seus olhos podiam ver, brilhava intensamente. Mais, ao adentrar no palácio, o pressentimento de que algo maior estava prestes a desdobrar-se, uma conexão divina ainda não revelada, fez seu coração acelerar. O que mais o Senhor desejava que ela soubesse, e como isso afetaria não apenas sua vida, mas toda a linhagem de Davi? Enquanto os dias se desenrolavam, uma nova onda de expectativa preenchia o ar no palácio. Batseba, embora marcada pela dor, começou a ver as coisas por um prisma diferente. As palavras do sacerdote ecoavam em sua mente: Deus vê seu coração e está preparado para fazer um novo milagre. Ela se permitiu sonhar com o futuro, mesmo em meio à escuridão que a cercava. Com o passar do tempo, Davi notou a transformação em Batseba. Sua força começava a emergir como uma borboleta libertando-se de um casulo. Em seus olhos, havia uma centelha que antes parecia perdida. Ele, o rei, também estava atravessando um período de profundas revelações. As promessas do Senhor para sua casa não eram apenas palavras, eram um chamado à ação. Certa noite, enquanto o reino repousava sob a proteção da lua, Davi se retirou para suas horas de oração. Ele buscou orientação, expôs suas lutas e anseios a Deus. A voz do Senhor ecoou em seu ser como um rugido silencioso: Davi,
estarei contigo, mesmo em meio às tempestades. Um novo filho nascerá de sua linhagem, e através dele, uma nova aliança será estabelecida. No mesmo espírito de fidelidade que abraçou a chamada divina, Davi se levantou, decidido a redirecionar os passos de seu reino para a vontade de Deus. A sua casa, que havia sido abalada por pecados e traições, poderia agora se firmar na graça e na misericórdia. Davi convocou os líderes de Israel para um conselho em um espaço cerimonial de adoração. Ele sabia que sua liderança precisava de renovação, e que o povo deveria voltar seus corações ao Senhor. Enquanto isso, Batseba, também buscando o Senhor em seu coração, teve uma visão. Um anjo do Senhor se apresentou a ela, envolto em luz e glória. A mensagem foi clara e poderosa: não temas a tua dor. Um novo filho havia sido designado para a casa de Davi, e através dele, Israel receberá a promessa de salvação. Ele será um homem segundo o coração de Deus e governará com sabedoria e amor. Com essa revelação, Batseba sentiu o peso da dor se esvanecendo, substituído por um sentido de propósito. O que antes parecia um fardo insuportável agora estava se transformando em uma nova missão: preparar seu coração e sua casa para o que estava por vir. Ela entendeu que sua história não era apenas sobre perda, mas sobre recomeço e redenção. O conselho liderado por Davi começou a tomar forma, e suas palavras inspiradoras ecoavam como os salmos que ele compusera. Ele falou sobre arrependimento, restauração e a necessidade de buscar a face do Senhor. A verdadeira grandeza de um reino, disse ele, não está em sua extensão, mas na devoção àquele que o estabeleceu. As vozes do povo reunido foram como um clamor de unidade, e os corações se uniram sob a promessa da renovação. Enquanto Davi e Batseba compartilhavam suas esperanças, uma onda de expectativa começou a se espalhar como um incêndio na floresta. A terra estava prestes a reverberar com um novo movimento da mão de Deus, um movimento que não apenas curaria feridas, mas traria um impacto nele nas gerações vindouras. Mas nas sombras, uma crise ainda se aproximava. Outros ao redor de Davi observavam, ansiosos e céticos, e conspirações começaram a tomar forma. O plano de Deus não se desenrolaria sem obstáculos. O que faria o Senhor para garantir que seu propósito se realizasse em meio a desafios e oposições? E qual seria a verdadeira natureza da aliança que palmearia as vidas? Batseba, com o coração pulsando em expectativa, sentia que a revelação de Deus estava próxima. O que mais o Senhor estava preparando para ela, para Davi e para a nação de Israel? Assim, enquanto a luz da manhã iluminava a cidade, uma nova história de redenção começava a ser escrita, levando todos a se perguntarem: quais bênçãos e desafios estariam por vir no caminho do cumprimento do plano soberano de Deus? Enquanto as primeiras luzes do amanhecer filtravam-se através das janelas do palácio, uma sombra de inquietação pairava no ar. Batseba, agora mais forte e decidida, contemplava a responsabilidade que lhe havia sido confiada. O que o Senhor está preparando? Sussurrou em oração, buscando clareza no silêncio que antecedia a tranquilidade do dia. Davi, por sua vez, sentia a pressão sobre seus ombros como um peso inimaginável. Ele se levantou cedo, determinado a buscar mais uma vez a face do Senhor. Ao chegar ao templo, o eco de seu coração ressoou pelas paredes, um chamado de urgência: Senhor, guia-me. Em ti confio. Que teu propósito se estabeleça, mesmo quando as águas parecem turbulentas. Enquanto Davi orava intensamente, a turbulência não estava restrita apenas a seu coração. Ao longe, os murmúrios de homens com corações cheios de ceticismo e inveja começavam a se intensificar. Joabe, o comandante do exército de Davi, observava com um olhar penetrante. Ele sabia dos desafios que ainda vinham pela frente, das intrigas que eram alimentadas contra a administração do rei. A união do povo é frágil e seus líderes, vulneráveis, pensou Joabe. Um plano de desestabilização começava a brotar de suas maquinações. Naquele mesmo dia, um homem diligente chamado Natã, o profeta, buscava Davi. Ele era um portador das verdades de Deus e sentia urgência em transmitir uma mensagem de revelação. Ao entrar no palácio, Natã encontrou Davi em estado de profunda reflexão. Ó rei, venho com uma palavra que pode impactar sua decisão, começou Natã, com os olhos cheios de sabedoria. Davi levantou o olhar, atento ao mensageiro do Senhor. Fala, Natã. Estou ouvindo.
Por meio de várias provações, o Senhor tem um propósito maior para a linhagem que você está construindo. Como o orvalho que cai suavemente sobre a terra sedenta, assim vem o Senhor para ministrar a sua graça. No entanto, elucidar a palavra divina em tempos de agitação é vital. O seu caminho será repleto de desafios, mas também de grandes vitórias, e você será guiado a trazer restauração à casa de Israel. As palavras do profeta penetraram o coração de Davi como uma estação de alerta. Ele entendeu que Deus estava preparando não apenas um novo filho, mas uma nova aliança que ofereceria salvação a Israel. O peso da responsabilidade começava a se entrelaçar com a esperança que já habitava em sua alma. No entanto, ele ainda sentia as nuvens ameaçadoras da desconfiança. Enquanto isso, Batseba, percebendo a tensão no palácio, decidiu que era hora de agir. Através de seus esforços, ela se reuniu com as mulheres do palácio e outras mães do reino, para oferecer apoio mútuo em oração. Em união, encontraremos força, proclamou Batseba, suas palavras carregadas com a autoridade que sentia da visão recebida. E assim, o dia se desenrolava, marcado por clamor e fervor. Cada mulher, movida pela confiança no Deus da aliança, levantava suas vozes em súplica, não apenas por suas próprias vidas, mas pela vida do reino. Mas, enquanto o céu se enredava em novas promessas, uma figura obscura espreitava à distância, delineando planos malignos. Um espião infiltrado no círculo íntimo de Davi estava prestes a lançar as sementes da discórdia entre os líderes de Israel, aguardando o momento certo para a ação. Sintomas de um conflito celestial estavam visivelmente em ebulição. As vozes de adoração estavam em contraponto às sussurrações malignas. O que aconteceria quando a verdade da promessa se confrontasse com a traição? A história de Israel se desenvolveria ao sabor da fé e do medo. Enquanto os planos divinos eram gestados, a grandiosa revelação pairava no ar. O que ainda não foi revelado é a chave que desbloqueará o futuro do seu povo. Assim, um clima de expectativa pairava, e novos desafios balançavam a confiança de Davi e Batseba. O que mais o Senhor traria à luz? O que as sombras escondiam? O desfecho do plano soberano de Deus estava prestes a se desdobrar, e as almas do reino aguardavam com expectativa as promessas que se aproximavam. Na alvorada do terceiro dia, uma tensão palpável envolvia o palácio. O ar estava pesado, como se as orações de Batseba e das mulheres que a cercavam ecoassem no firmamento, clamando por intervenção divina. As vozes das mães reverberavam nos corredores com fervor, e cada súplica subia até o trono celestial. Batseba se sentia como uma intercessora, consciente de que o destino de sua família, e até mesmo do reino, estava interligado em um sublime plano de Deus. Enquanto isso, Davi, agora no oratório, permanecia em contemplação profunda, buscando discernimento. Ele recordou as palavras de Natã: "Você será guiado a trazer restauração à casa de Israel." Algo em seu interior vibrava com a verdade dessa promessa, mas uma dor persistente lhe revelava que as provações eram apenas o prelúdio de uma grande reconciliação. "Senhor, meu coração está angustiado", Davi exclamou em meio ao silêncio sagrado. "Como enfrentarei os desafios que se avolumam? Como trarei paz a um povo que já se divide?" Uma ausência de resposta parecia coar em seu espírito, mas um lampejo de esperança resplandeceu como uma estrela na noite. A realidade de que Deus estava atento aos anseios de seu coração não o abandonou. Ao longo do dia, enquanto Davi meditava, um rumor começou a se espalhar no reino. Os aliados de Absalão, seu filho mais velho, fracos na esperança, mas audazes em sua ambição, conspirem para criar uma frente contra Davi. Absalão, seduzido pela glória de um trono que lhe pertencia de forma ilegítima, havia estabelecido alianças com os insatisfeitos entre o povo. No coração do jovem príncipe ardia o desejo de provar seu valor e, através dele, a semente da rebelião começava a germinar. Batseba, percebendo a agitação do clima político e as ameaças que se erguiam como nuvens de tempestade ao redor de seu lar, procurou consolar a si mesma e as suas irmãs na fé. "Deus é nossa fortaleza", disse ela com voz resoluta. "Ainda que a madrugada traga sombras, sua luz sempre brilhará. Precisamos buscar ao Senhor com fervor. Ele é quem dá a vitória." As mulheres concordaram, unindo suas vozes em louvor. Juntas, elas clamaram a Deus por proteção, sabedoria e a sabedoria que transcende todo o entendimento. No meio da oração,
Batseba sentiu uma presença palpável do Senhor. Quase como uma visão, ela visualizou um futuro onde seu filho, Salomão, se tornaria instrumento de paz e de justiça, trazendo esperança à nação. Entretanto, Joabe, em um de seus encontros discretos, começou a perceber os movimentos de Absalão e as manobras traiçoeiras promovidas por ele. Seu coração, embora leal a Davi, também se perguntava sobre o futuro do reino. O que o Senhor deseja de nós neste turbilhão? Ponderou ele em um momento de solidão. A sabedoria que buscava não brotava facilmente em meio ao caos. A angústia de Davi e a intercessão crente de Batseba se entrelaçavam, formando um tecido de desespero e esperança. Algo monumental estava prestes a acontecer, e em meio ao tumulto, várias vozes clamavam a Deus por salvação. O Senhor ouviu o clamor e preparava um caminho que ninguém poderia imaginar. Um mistério ainda impronunciado cobria o plano de Deus. O que ainda está por vir mudará não apenas o destino de Davi e de Batseba, mas também de todo Israel, ecoou uma voz em seu espírito. O que poderia ser mais profundo do que as provações que estavam vivenciando? As promessas do Senhor aguardavam para se manifestar em esplendor, enquanto os caminhos da redenção se entrelaçavam com os da multidão chamada à liberdade. O que mais o Deus do céu havia estabelecido, e qual mensagem emergiria do sofrimento? As sombras não eram firmeza, eram o prenúncio de algo glorioso que estava se aproximando, pois a esperança não tardaria em iluminar os caminhos da providência divina. Na mística penumbra que pairava sobre o palácio, a ansiedade crescia como fogos de artifício não vistos. No coração de Davi, a luta entre a lealdade a Deus e o amor por seu filho intensificava-se. Suas orações se tornavam regulares, uma batida no tempo, já que a tumultuada batalha de Absalão se aproximava. Senhor, tem misericórdia de mim, suplicava ele, enquanto o peso do reino repousava sobre seus ombros. A sensação de um destino inexorável se aproximava, como a alvorada que se anunciava no horizonte. Do lado oposto, Absalão manobrava habilmente as correntes do poder. Ele se apresentava ao povo com grande esplendor, respirando a aura de um líder desejado. Só eu posso cuidar de vocês! Proclamava ele com fervor, cativando corações e almas que ansiavam por um novo governo. As palavras dele, ardentes como um incêndio, eram apresentadas como promessas de um futuro mais brilhante. Mas no fundo, o povo não sabia que estavam sendo levados ao abismo de uma revolta traiçoeira. Simultaneamente, Batseba, em profunda oração, sentiu em seu espírito que o muito falado coração do rei poderia ser a chave para a salvação ou a condenação do reino. Senhor, não deixe que o desespero nos domine, clamou ela, lutando contra as sombras que tentavam envolvê-la. Assim como Raabe, a mulher de fé que protegia a linha de Davi, olhava para o futuro com a certeza de que desta contenda surgiria um propósito divino. Reuni-vos! Disse ela a Joabe e aos outros, com uma determinação que capturava o suspiro do sofrimento e da esperança. Devemos unir nossas forças, lembrando que o Senhor é nosso escudo e nosso socorro. Enquanto isso, Absalão e sua comitiva estavam numa jornada rumo a Hebrom, a cidade que poderia lhe dar o peso da legalidade. Ele chegaria a Davi com palavras suavemente ditas, ocultando sua traição sob um manto de benevolência. A batalha não seria apenas entre pai e filho, mas uma divisão da própria essência do povo de Israel, destinado ao sofrimento ou à redenção. No clamor de sua intercessão, Batseba viu a grandeza do plano de Deus. Você será chamado Salomão, sussurrou o Espírito, enquanto seus olhos se fechavam, e as visões de um futuro glorioso dançavam diante dela. A palavra de Deus havia dito, e Salomão reinou sobre Israel. Com grande expectativa, compreendeu que a linha de Davi não seria destruída, mas renovada. Porém, um aviso sombrio pairava. Natã, o profeta, sentiu-se compelido a visitar Davi. Rei, o Senhor me enviou para te falar, disse ele, com a voz firme mas cheia de compaixão. Prepare-se, pois tempos difíceis se aproximam. A deslealdade de um filho será um teste, mas será também a fornalha que purificará o seu legado. O semblante de Davi contraiu-se em tristeza e determinação. Os ecos do passado se entrelaçavam em seu espírito, lembrando a promessa e os castigos do Senhor. Ele sabia que cada decisão o levaria mais perto do propósito divino, mas a dor do coração de pai cortava como uma espada. Nos momentos seguintes, Joabe,
ao avistar as nuvens negras se amontoando sobre a cidade, reuniu suas tropas. Não deixaremos que o trono caia nas mãos do usurpador, proclamou, enquanto a multidão pulsava com fervor tanto pela esperança quanto pelo temor. Ele sentia o peso da aliança que ligava seu destino ao de Davi, e sua lealdade ardia como um fogo vivo. E assim, enquanto os ventos de guerra sopraventavam sobre Judá, Batseba, com seu coração ainda no altar da intercessão, lembrou-se da força que manteve seu espírito vivo. Ainda estou esperando na esperança do Senhor, murmurou entre as lágrimas que dançavam em seu rosto, com fé incansável na palavra de Deus. Mas o toque da iminente guerra não era o fim, mas o início de algo maior. A voz sussurrou novamente em seu espírito. Grande será a aflição, mas através dela haverá um milagre. Através do que se perderá, muito mais será ganho. E, assim, a certeza de que a jornada que se desencadearia estava nas mãos do Deus Altíssimo levava todos a um clímax sublime e ainda não revelado. Enquanto as trombetas da guerra soavam à distância, uma nova revelação aguardava o reino. O que mais Deus tinha guardado em seu grande plano? O céu estava prestes a se abrir, e as promessas se entrelaçavam sob a sabedoria divina, preparando o cenário para a transformação do sofrimento em êxtase eterno de glória. Os ventos da guerra começavam a soprar mais intensamente sobre os campos de Israel. A angústia pairava como um manto pesado sobre as almas dos que habitavam a terra prometida. Davi, em meio à sua dor, procurava refúgio em sua oração, buscando a face do Senhor em meio ao tumulto. Ó Senhor dos exércitos, intercedia ele, as lágrimas escorrendo por seu rosto, tu que conheces os corações, guia-me em meio à tempestade. Nas colinas ao norte da cidade, Absalão já havia conquistado adeptos fervorosos por sua causa, inflamando o espírito do povo com promessas vazias de liberdade e prosperidade. Ele é o nosso novo rei! Bradavam as vozes entusiasmadas, ignorando as advertências do Senhor que o havia escolhido sobre eles. E assim, Absalão avançava, tomado pela plutocracia do egocentrismo, desafiando o próprio Deus. Enquanto isso, em sua câmara, Batseba sentiu agitação no espírito mais forte do que nunca. Ela sabia que o momento da verdade estava prestes a se desenrolar. A voz do espírito seguia a sussurrar em seu coração, preparando-a para o que está por vir. Uma grande transformação está à porta, ouvia entre os ecos de sua intercessão, sentindo o alcance da providência divina envolvendo sua alma. Joabe chamou Batseba, com a determinação solidificada em seu ser, convoque os guerreiros, mas, acima de tudo, busque a direção do Senhor. Precisamos da sua orientação para esta batalha que está prestes a ser travada. Certamente, rainha, respondeu Joabe, sua face tensa mais resoluta. Ele sabia que a batalha não seria apenas física, mas também espiritual. Juntarei os valentes de Davi. Somente com o auxílio do Senhor prevaleceremos neste dia. Ao amanhecer, a visão de um campo de batalha se delineava, o sol ainda mudo refletia as primeiras cores do dia entre o céu e a terra. O exército de Davi se preparava em oração, enquanto Absalão se aproximava, pulsante de uma confiança insensata. A determinação do jovem príncipe tornava-se cada vez mais inquietante, como um incêndio prestes a consumir tudo que lhe estava ao redor. Na fortaleza de Davi, a tensão crescia com cada pulsar do coração. O Senhor, que falará com Natã, havia causado a certeza no espírito do rei. Ele sabia que precisava se manter firme. Deus, minha rocha e meu refúgio, eu clamo a ti. Que a tua vontade prevaleça. Confirmo meu coração em meio à incerteza. Enquanto as linhas se formavam, uma nuvem de inquietação arrebatou as almas presentes. O eco das trombetas se fez ouvir, reverberando a alvorada de um novo enfrentamento que influenciaria o futuro de Israel. O povo tremia ante a previsão de um conflito que mudaria o curso dos dias. Batseba, em sua intercessão, buscava a diretriz do Senhor. Lembre-se de tuas promessas, sentia em sua alma, não deixes que a iniquidade se imponha sobre o teu povo. Senhor, leva-nos à redenção. O momento chegou e as espadas cruzaram-se no campo, formando um estrondo que ecoava, refletindo a luta não apenas entre pai e filho, mas entre a verdadeira fé e a usurpação. Joabe, mas não apenas um general, mas um aliado fiel do rei,
brandiu a espada em defesa do trono de Davi, guiando seus homens com coragem e destemor. Nesse clamor de guerra, a palavra de Deus permaneceu viva, revelando o mistério que aguardava tanto Davi quanto Batseba. Sabem os planos que tenho para vocês, disse o Senhor, fazendo com que cada alma se lembre de que, mesmo no mais profundo vale, seu propósito permaneceria invicto. E assim, enquanto os ecos da guerra se diluíam ao longe, uma voz se ergueu entre as brumas da incerteza. Através do que está por vir, haverá uma nova aliança. O que foi quebrado será restaurado. A convicção se espalhou, mesmo em meio à luta e ao desespero. E Batseba, com os olhos fixos nas nuvens que começavam a se abrir, sabia que algo grandioso se aproximava. O sofrimento precederá a luz, Senhor. Mostra-nos a tua glória. Clamou, enquanto a batalha se desenrolava e os destinos se entrelaçavam sob a soberania divina. O que mais Deus planejava revelar através daquela provação? O futuro do reino de Davi estava prestes a ser escrito de maneira que nenhum homem poderia imaginar. O campo de batalha se erguia sob uma opressão intensa, e a poeira levantada pelo impacto das armas envolvia os guerreiros em um manto de incertezas. O clamor das vozes daqueles que lutavam ressoava como um som familiar, um grito de dor e bravura entrelaçados, refletindo a fragilidade da condição humana. A luz do dia começou a se esvair, como se o próprio céu estivesse reticente sobre o que ocorria abaixo. Davi, firme em seu posto, sentiu o peso da responsabilidade pairando sobre seus ombros, como um fardo carregado pelos reinos antigos. Senhor, murmurou, suas palavras um sussurro entre o clamor da guerra, tu és o Deus da vitória. Fala comigo, e eu escutarei. A tua vontade é a minha. Que as espadas não se levantem em vão. Enquanto as lanças se cravavam na carne, Absalão lutava com a ferocidade de um leão, seu olhar caloroso agora cativado pela sede de poder. Reúnam-se, valentes! Hoje, a casa de Davi cairá. Seu discurso de esperança enganava muitos, fazendo com que a lealdade que antes existia se diluísse na bruma do interesse pessoal e da ambição desmedida. Na fortaleza, Batseba não se deixava abalar, mas parecia ver além do campo de batalha. O Espírito Santo a guiava, e cada instante estava repleto de revelações. Ó Senhor, orou ela, com fervor, revela teu propósito nesta dor. A opressão tem um fim, e mesmo neste desespero, teu plano se cumprirá. Não permitas que mal algum prevaleça. Enquanto isso, uma sombra sobrevoava o campo. Conforme a batalha se intensificava, o céu começava a se cobrir de nuvens escuras, como se clamasse por justiça. Era um sinal da ira de Deus, um lembrete da sua soberania acima das intrigas humanas. Então, um estrondo de trovão ecoou entre as montanhas. O exército de Absalão hesitou, o temor se apoderando deles como se a própria natureza advertisse sobre sua rebelião. Joabe, observando a reação de Absalão e seus soldados, ergueu a voz, é hora de avançar. O Senhor é conosco. E assim, sob os olhos angustiosos de Batseba, a batalha tomou um novo rumo. A confiança que antes unira os rebeldes começou a desvanecer-se, como o nevoeiro que se dissipa ao sorriso do sol. Uma nova onda de coragem encheu os corações dos guerreiros leais a Davi, e com isso, a correnteza da batalha virou. O caos se tornou um campo fértil para a providência divina. Davi olhou para o céu entreaberto e sentiu a presença de Deus ao seu redor, como uma luz que se intensificava em meio à escuridão. A batalha prosseguia e, nesta luta terrena, a luta espiritual se tornava cada vez mais vibrante. Na quietude da alma de Batseba, um murmúrio divino ressonava, um novo dia se aproxima. A redenção será a canção que se eleva de meio ao pranto. Ela sabia que as palavras de esperança da parte de Deus iriam se realizar, e mesmo a travessia pela dor teria um significado transcendente. Mas havia mais a ser revelado. O próprio Absalão, por mais que se esforçasse, se tornava cada vez mais um instrumento de desespero. Ainda assim, o desfecho daquela batalha não se tratava apenas de poder ou do trono. A voz do Senhor ecoava, e o que estava por vir envolvia um desdobramento que ressoaria através das gerações. Assim, enquanto a guerra rugia e o destino de Israel se decidia, uma nova promessa se apresentava. Como um líder surgirá entre vocês, um ascenderá de meio à dor. E terá um coração segundo o meu. Era uma declaração não apenas sobre Davi,
mas também sobre o que ainda estava por vir, uma aliança que transcenderia todas as lutas. O futuro de Israel dependia agora não apenas da batalha vencida, mas da promessa que Deus estava prestes a cumprir, algo que mudaria o destino da humanidade. Batseba fechou os olhos, sentindo a intensidade de toda a cena, esperando que o Senhor estava prestes a revelar. E assim, a grande obra da redenção se aproximava, cheia de esperança e mistério, chamando todos a olharem para o que estava por vir. Com o clamor da batalha ecoando em seus ouvidos, Davi viu a hesitação se alastrar entre os soldados de Absalão. O trovão retumbante que cortava o céu parecia ressoar com a voz do próprio Deus, e o coração do rei pulsava mais forte conforme ele se lembrava das promessas feitas a ele. As palavras de Samuel ainda ecoavam na mente de Davi: o Senhor escolheu um homem segundo o seu coração. 1 Samuel 13:14. Com essa certeza, ele ergueu a cabeça, rede para desafiar a tempestade de incertezas que se desenrolava à sua frente. A batalha, agora, tornará-se um vislumbre do que estava por vir. Davi, com seu olhar decidido, trocou palavras de encorajamento com Joabe. Persistam. As forças do céu são maiores que as do homem. Vamos lutar por nossa terra, por nossas famílias e pela aliança que temos com Deus. Assim, os guerreiros de Israel, fortalecidos pela convicção, avançaram com vigor, como se cada um fosse um leão inspirado pela certeza da proteção divina. Entretanto, Absalão, em meio à perplexidade do seu exército, procurava um sinal de vitória que não poderia encontrar. Retreatem! Retirem-se para a segurança dos portões! Gritou, sua voz estridente sobre a confusão da peleja. Mas já era tarde. O pânico ressurgiu nas fileiras rebeldes, e como uma onda, a derrota se aproximava, engolindo as últimas esperanças do rebelde. Batseba, na solene quietude da fortaleza, buscava em fervor as respostas que seu espírito ansiava. Em sua oração, viu vislumbres de seu futuro. Ó Senhor, como pode a dor se transformar em glória? Como pode a perda trazer um novo amanhecer? Ela foi tomada por um profundo entendimento, como uma epifania cheia de luz. O que parecia ser uma tragédia em sua vida poderia, de fato, ser o início de um grande plano divino. Na mente de Absalão, a confusão e o medo eram profundas, e em seu desejo de poder um desespero desenfreado tomava conta. Ele não percebia que sua ambição o afastava da soberania de Deus. E enquanto liderava sua força sem saber, um cavalo, descontrolado, levou-o em direção a um destino trágico. Os cabelos longos de Absalão, símbolo de sua vaidade e poder, ficaram presos nos ramos da árvore que se erguia ao longo do caminho. Agora, suspendido entre os céus e a terra, ele se tornará um espectador úde do seu próprio fim. Nas fortificações, a coragem de Batseba não diminuía, cada momento de incerteza era agora um convite para confiar no Senhor. O Pai da Luz é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Seu coração estava cheio de esperança, pois ela sabia que, independentemente do resultado daquela batalha, Deus estava moldando um novo capítulo. Assim, enquanto os guerreiros de Davi tomavam o campo com força e determinação, um novo murmúrio divino se fez ouvir. Através da dor, uma nova nação emergirá. E em meio às cinzas, um restaurador surgirá. Guardem suas esperanças, pois as promessas do Senhor não falharão. E naquele instante, o céu parecia abrir um novo caminho. Davi, ao avistar aquilo que acontecia com Absalão, sentiu uma onda de compaixão. Não era apenas um filho rebelde que ele via, mas o cumprimento das palavras proféticas e a necessidade de um coração em arrependimento. A tensão crescente da batalha transformava-se em um chamado à reflexão e ao arrependimento. E assim, o futuro de Israel estava em jogo, enquanto um desejo de renovação se preparava para brotar das cinzas da desolação. A batalha que lutavam era sobre mais do que um trono, era o testemunho da fidelidade de Deus a seu povo, que aqueles que confiam no Senhor serão sempre guiados pela luz, mesmo em seus momentos mais sombrios. Com o desenrolar da história, um novo plano divino se aproximava, um que mudaria os corações e as nações por gerações. O que está por vir é maior do que o que vê em seus olhos, sussurrou o espírito a Batseba, deixando um eco de esperança em seu coração e um desdobramento misterioso que somente o Senhor poderia revelar. Enquanto a poeira da batalha se assentava e as sombras da tragédia começavam a se dissipar, um silêncio assombrou o campo de conflito,
como se o próprio céu estivesse testemunhando as consequências do embate. Os guerreiros de Davi, ainda respirando pesadamente, observavam a cena perante eles. Absalão, filho do rei, pendia dos ramos de uma árvore, sua arrogância e ambição fazendo-o voar alto. Agora imortalizado em seu desespero. Davi, em seu íntimo, sentia uma batalha interna que ia além da guerra física. O que ele havia desejado, como pai, tornava-se um peso quase insuportável. Ó Senhor, por que permite que tal dor se abata sobre mim? Ele clamou em seu coração, seus pensamentos vagando entre a justiça e a paternidade. Se ao menos eu pudesse salvar meu filho, mas a resposta do Senhor permanecia envolta em mistério, ecoando como um sussurro nas profundezas da alma de Davi. Enquanto os ecos da derrota reverberavam, os homens leais de Davi, liderados por Joabe, firmaram-se sobre o campo. As tensões de batalha dissiparam-se um pouco em meio ao luto e ao reconhecimento da realidade que se apresentava. O momento era de vitória, mas o preço pagou-se caro. Os murmúrios entre eles aumentavam, um misto de alegria contida e tristeza profunda. Diante do acontecido, Batseba permaneceu em intercessão. Em seu coração, o peso da dor não era apenas por sua linhagem, mas pela nação que sofria. Este é o custo do pecado, refletiu ela, enquanto recordava a unção de seu filho, e as promessas que ainda pairavam nas palavras do Senhor. Fechou os olhos, buscando na quietude a voz que podia iluminar o caminho em meio à escuridão. Deus, tu conheces os corações. Que a tua vontade seja feita entre nós, mesmo neste tormento. Naquele momento, a presença do Senhor pareceu envolver a sala onde ela estava. Uma visão se formou em sua mente, um futuro glorioso, mas não sem desafios. Um governante virá, uma nova aliança será forjada, e através de seu sofrimento, todo Israel conhecerá a salvação. Ela viu não apenas um futuro para Davi ou para sua casa, mas para todo o povo de Deus, o que lhe trouxe um conforto imenso. Davi, ao se aproximar de onde Absalão permanecia, ficou diante da cena grotesca. A dor da perda apoderou-se dele, mas a compaixão não o abandonava. Se apenas eu pudesse morrer em teu lugar, Absalão, meu filho amado. Seu lamento rasgava o ar nesse instante. Um mensageiro se aproximou, trazendo a notícia da tragédia. O rei tem notícias sobre seu filho, anunciou com a voz trêmula. Absalão foi ferido, e não mais vive. As palavras caíram como chuva gelada sobre Davi, a perda não poderia ser revertida. Ele se lançou em prantos, sua dor exposta ao céu. Ó meu filho, Absalão! Meu filho, meu filho! Enquanto isso, a chuva começou a cair ao longe, ajudando a limpar a poeira da batalha, como uma miríade de lágrimas que caíam do céu. O som da chuva dominava o campo, trazendo consigo uma promessa de que o Senhor, em sua compaixão e justiça, estava preparando algo maior. Davi, com o coração quebrantado, não percebeu que a chuva não falava apenas de lamento, mas também da purificação que se aproximava. Naquele momento de luto, Joabe aproximou-se. Rei, a batalha terminou, mas agora precisamos unir o povo, e trazer de volta a esperança. A linhagem de Davi não será extinta. O Senhor tem um propósito maior. Batseba, ouvindo ao fundo o clamor do rei, conduziu as mulheres do palácio a se unirem em oração, clamando pela restauração e pela nova aliança que aguardavam. Que o Senhor erga sua mão sobre nós, imploravam, e faça surgir a verdadeira luz em nossos dias. Que nosso sofrimento não seja em vão. E assim, de meio das cinzas, as bases de um novo começo começavam a ser lançadas. A reunião se formou, as vozes elevadas em som de unidade e fé. Mas mesmo sob a luz da esperança que se aproximava, um eco de advertência ainda reverberava, um alerta de que os planos de Deus para a casa de Davi ainda estavam por se desdobrar. No horizonte, miragens de promessas não cumpridas haviam brotado com a queda de Absalão. O futuro da sua linhagem está em jogo, a voz do Senhor sussurrou sutilmente, enquanto sua vontade permanecia firme. Caminharão por tribulações, mas habitarão a terra que prometi. A expectativa se arrastava, como ondas em um mar revolto, e Batseba sentiu a presença do Espírito Santo, conduzindo-a a ter esperança, mesmo no meio da perda. O que mais Deus estava prestes a fazer, e como o desenrolar de sua história impactaria não apenas a família de Davi, mas todos os que clamavam por redenção?
O eco da dúvida misturava-se à promessa, e o caminho se tornava cada vez mais intrigante. Então, ao elevar seus olhos, Batseba percebeu que a chuva reinava sobre a terra, lavando as cicatrizes do passado e prometendo um reino novo sob o governo de um filho, ainda por vir. As promessas de Deus não falharam, a aliança seria estabelecida, e do luto viria a verdadeira glória. O que ainda estava por vir? A história do povo estava apenas começando a ser moldada nas palmas de suas mãos soberanas.